Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai atualizar vocês sobre tudo o que vai acontecer no Monday Night Raw, notícias sobre acesso da AEW no Brasil e atualização sobre a contusão de Nick Bella, além de outras informações. Então, se você quiser saber tudo o que está rolando no mundo do Pro Wrestling, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo o que vai rolar nesse Raw, que vai ser especial Madison Square Garden. Tem muita coisa boa. Então, vem com a gente, vamos para mais um Notícias da Luta Livre, mas antes não deixa de se inscrever no canal para que a gente possa chegar na nossa meta de 12 mil inscritos até o dia 31. Será que a gente consegue? Falta pouco. Vamos lá. Vamos começar com notícias de Nick Bella. Nick Bella que se contundiu no último SmackDown na luta em que ela estava fazendo com a sua irmã Brie Bella contra Charlotte Flair e Alexa Bliss. E essa contusão ela ficou patente no final, depois que as Irresistible Forces vieram para o ringue e começaram a atacar as Bellas. A Brie Bella foi jogada para fora do ringue com força pela Nia Jax, mas quando chegou na hora da Nikki, ela claramente a Nia perguntou se ela estava bem e jogou ela delicadamente para fora do ringue. E aí, quando as outras três duplas, juntamente com a Bayley e a Lyra Valkyria, Charlexa e as Bellas foram expulsar as Irresistible Forces do ringue, a Brie Bella estava no ringue, mas a Nikki estava caída do lado de fora, sendo atendida fora da câmera. A juíza estava olhando ela. E ficou patente ali que ela tinha se contundido. Pois bem, a PW Insider confirmou que a Nikki Bella torceu o tornozelo em uma trocação com a Charlotte Flair ainda durante a sua luta. E sim, ela terminou a luta com o tornozelo lesionado. Então é interessante a gente perceber, tá? Isso muda completamente a percepção da luta, pois a gente não sabe exatamente quanto tempo que a Nikki Bella lutou com esse tornozelo baleado, mas o fato é que depois que a luta terminou, ela foi checada nos bastidores e o status dela é incerto. O que a gente sabe é que ela e a irmã Brie Bella estarão no Monday Night Raw no Madison Square Garden, que vai acontecer hoje. Então, se você quiser acompanhar com a gente, live 8h30 da noite, a gente vai estar aqui para poder acompanhar esse show lá. Cara, show da WWE no Madison Square Garden é sempre especial, então vale a pena você acompanhar com a gente. As belas que não aparecem no Raw desde fevereiro, quando elas apareceram no Raw após o Royal Rumble. Hoje está mais do que claro que elas estão assinadas com o SmackDown. Porém, a gente vai ver as belas aí e a gente vai saber se vai ter algum update aí sobre esse tornozelo da Nick. Vamos torcer para que tenha sido apenas um entorse leve. Só que essa história de lutador tá se contundido, cara, não tá acontecendo só na WWE. Existem muitas críticas com a WWE, que a WWE não tá fazendo house show, os lutadores não estão praticando, não estão acabando se contundindo. Pois é, na AEW, o lutador também se contunde. E infelizmente aconteceu com uma das maiores estrelas em ascensão da companhia, que é o Kyle Fletcher. O atual campeão da TNT acabou se contundindo numa luta no Collision, onde ele estava lutando com o Mark Davis contra os The Rascals. Ele foi checado 2 vezes durante a luta pelos médicos e ele saiu do ringue pela lateral após a luta, discretamente, ao contrário de sair pela rampa. Depois do show, segundo a Wrestling Observer, o Kyle Fletcher foi visto usando uma bota de proteção no tornozelo. Então, é nosso desejo de melhoras aí para o Kyle Fletcher, ele que é um dos melhores lutadores da nova geração lá na AEW, um cara que a AEW claramente está preparando para o futuro, então a gente torce aí para que ele possa estar voltando muito em breve. Agora vamos falar sobre AJ Styles, que no seu último podcast Phenomenally Retro confirmou exatamente qual é o seu trabalho na WWE, né? A gente sabe que ele firmou um novo contrato com a WWE depois que ele se aposentou dos rings, só que ninguém sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aí ele confirmou que o seu trabalho na WWE hoje é como olheiro de talentos, tá? Só que ele não trabalha como olheiro nos esportes universitários ou equipes olímpicas, nada do tipo. Ele vai nos shows de luta livre independentes e ali ele vê o que os lutadores apresentam, as lutadoras apresentam, dá alguns conselhos e aí passa informações para a WWE. Isso é importante por quê? Porque a WWE ela tem usado muito o cenário da luta livre independente para poder ver novos talentos para a companhia. E aí ela faz aquela escadinha. O lutador ele começa com um contrato na WWE, depois ele passa, de repente, a começar a competir na Evolve. Se a coisa melhora, ele ganha um contrato de NXT, que certamente paga um pouquinho melhor, vai para NXT,
para depois tentar ir para o main roster. Alguns lutadores recentemente têm seguido esse caminho. São os casos do pessoal do Vanity Project e o Super Sean Legacy. Esses 4 lutadores vieram do WWED, passaram pela Evolve e hoje estão na NXT mandando muito bem. Então, legal de ver o AJ Styles trabalhando aí, buscando novos talentos para a companhia. Eu tenho certeza que esse é apenas o primeiro passo na escalada dele na corporação. Agora vamos falar de Stone Cold Steve Austin, que, olha, o cara não é só campeão nos rings, o cara também é campeão em outros esportes. Para quem não sabe, o Stone Cold ele tem praticado corridas de off-road, que são aquelas corridas que acontecem no deserto, tipo Paris-Dakar e coisa desse tipo. E lá nos Estados Unidos eles têm algumas ligas assim, menorzinhas, onde eles podem competir. E tem uma liga chamada Vora Off-Road Racing. E nessa liga teve uma corrida chamada Prospector 250 no fim de semana. E o Stone Cold fez essa corrida, competiu nessa corrida e ganhou na categoria dele, que é a categoria Stock Mod Pro. Ele ganhou com um carro da Kawasaki. A Kawasaki, ela inclusive botou lá nas suas mídias sociais a vitória do Stone Cold nessa corrida. E essa corrida ela foi interessante, chamou a atenção porque, cara, ninguém imaginava que o Stone Cold seria um corredor de verdade, né? Com carro, e ele acabou ganhando essa competição. Tem 2 detalhes que chamam a atenção. A primeira pessoa que poderia reclamar do fato que só tinha 2 competidores na categoria dele. Ele chegou com um tempo de 5 horas e 45 minutos, o seu adversário na categoria chegou com 6 horas e 10 minutos. Porém, se a pessoa olhar só isso, não vai perceber que o Stone Cold, na verdade, chegou em 8º no geral, numa corrida com 45 veículos. Esse veículo ele foi construído pelo Stone Cold e ele utiliza o número 316 como número no veículo, referência ao seu 316. Inclusive, dizem as pessoas que acompanham o Stone Cold que ele não apareceu no Monday Night Raw no dia 16 de março, 3/16, justamente porque ele estava se preparando para essa corrida. Ninguém pode dizer que o homem não tem prioridades. Agora vamos falar de AEW, tá? A gente já falou um pouquinho sobre Kyle Fletcher, vamos falar de AEW, porque se a situação aqui no Brasil para acompanhar a AEW já estava difícil, a coisa só piorou, tá? Pelo menos assim, pelas vias legais, né? Se você quiser buscar o método Jack Sparrow, você encontra aí. Eu não vou divulgar, porque no passado já teve canal que tomou strike porque divulgou link Jack Sparrow. Eu não vou fazer isso. Porém, a AEW ela resolveu dificultar as coisas para os fãs internacionais. Por quê? Porque ela criou esse serviço chamado My AEW, o streaming dela, e vai funcionar como se fosse o WWE Network. Você paga um valor e aí esse valor te dá acesso a todos os shows semanais e aos pay-per-views que a empresa já operou e os futuros. Então você tem ali um acesso a uma grande biblioteca de conteúdo da AEW. Inclusive, eu sou viúvo da WWE Network, eu adorava a WWE Network. Eu fiquei muito chateado com o fato de que você não tem o catálogo da WWE Network da Netflix. Muita coisa ficou para trás. Todo o catálogo da WCW, da NWA, outras companhias da época dos territórios, isso se perdeu. Tá tudo escondido lá nos cofres da WWE. Pois bem, a AEW vai lançar esse serviço e esse serviço ele custa caro, né? Ele custa $20 mensais, o que dá cerca de uns R$ 110, ou você paga $120, né, pelo valor pelo ano inteiro. Você tem acesso um ano inteiro. E aí, se você mensalizar esse valor, dá $10 por mês, que é o valor que o pessoal pagava na WWE Network. Com a diferença de que na WWE Network você pagava mensalmente, na AEW você tem que pagar o valor anual. Tá? O que muita gente fazia na época da WWE Network era assinar a WWE Network perto dos grandes pay-per-views. Né? E aí, quando tinha, por exemplo, WrestleMania, o cara assinava 2 dias antes, assistia a WrestleMania e cancelava. Aí, tô querendo ver o Money in the Bank. Assinava o Money in the Bank 2 dias antes, assistia, cancelava. Então ele não precisava ficar pagando $10 por mês o ano inteiro. Ele podia ali escolher as datas, os meses que ele queria assistir. Na AEW não tem isso. Você paga, se você quiser fazer isso, você tem que pagar $20. Se você quiser pagar $10 por mês, que nem na WWE, você tem que assumir o compromisso do ano inteiro. Pois bem, existia uma opção, que era a Triller TV. A Triller TV tem um pacote chamado AEW Plus. Esse pacote permitia que você assistisse os shows semanais da AEW, tanto os passados quanto os futuros, por apenas $5 por mês, ou seja, cerca de R$ 27. Aí ficava chuchu beleza. Se você não queria ir pro método Jack Sparrow e assistir o show com qualidade perfeita e tudo mais, tu podia ir pra Triller TV e assinar o AEW Plus. Inclusive é o pacote que eu assino.
Pois bem, a AEW resolveu que vai ser tão mercenária quanto a TKO. E aí o que ela fez? Ela resolveu bloquear a Thriller TV de oferecer novos pacotes do AEW Plus. Se você quiser assinar hoje o AEW Plus, você não consegue, pelo menos nos Estados Unidos, é a notícia que saiu lá. Eu não fiz o teste aqui no Brasil, mas o fato é que quem já tem a assinatura, mantém. Então a minha assinatura lá de 5 doletas por mês, eu mantive. Mas quem quiser assinar, não vai conseguir, pelo menos é o que a notícia informou. Ou seja, a AEW está forçando todos os fãs internacionais a assinarem o My AEW, o que vai forçar você, meu querido, a pagar mais, entendeu? Então, a AEW está sendo mercenária, né? Ela tá consolidando as assinaturas do mercado internacional nela mesma, cobrando mais alto do que outras opções permitiam que fossem cobradas. Eu acredito que isso vai acabar fazendo com que a AEW também tire o conteúdo da HBO, tá? HBO que oferece esse conteúdo nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem algumas pessoas que usam VPN. Provavelmente a AEW vai tirar da HBO também e vai consolidar tudo numa AEW, o que vai te forçar a pagar $20 por mês ou pagar $120 por ano, ou ir para o método Jack Sparrow. A verdade é que essa saída da AEW da Thriller TV, que está se desenhando, vai ser um baque para a Thriller TV, já que no ano de 2024 ela reportou que 24% da sua receita é de pessoas que assinavam o produto da AEW. Tá? Então, isso aí deve dar um bom baque na Thriller TV. A AEW saindo de lá vai restar basicamente TNA, companhias independentes e alguns shows de boxe que não são dos principais, né? Assim, isso não está afetando tanto a audiência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você consegue ainda assinar os pay-per-views pelo HBO, você consegue ver pela internet se você pagar um valorzinho lá. E o Dynamite segue firme e forte nessa última semana, no dia 25 de março. O AEW Dynamite teve a maior audiência desde 2024, com 765 mil espectadores, uma alta em relação às últimas semanas. Já o NXT manteve mais ou menos a audiência da semana anterior, teve 581 mil pessoas assistindo no dia 24 de março. Então a AEW está crescendo na televisão nos Estados Unidos, mas está querendo cobrar mais caro dos telespectadores internacionais. Isso pode ser um tiro no pé se os espectadores internacionais entenderem que o valor que está sendo cobrado deles é muito caro para eles acompanharem uma companhia que muita gente ainda entende como sendo uma segunda força por trás da WWE. Lembrando que os espectadores do mundo inteiro podem assinar e assistir todos os conteúdos da WWE, bastando ter uma assinatura da Netflix que é de cerca de $10. Então a AEW talvez vai ter que mudar esse modelo de negócios para o futuro se ela quiser internacionalizar ainda mais a sua marca. Agora vamos para o preview do Monday Night Raw dessa segunda-feira, né? O Adam Pearce veio a público. Ele sempre no fim de semana ele manda ali o preview do que vai rolar no Monday Night Raw. Muitas coisas já foram informadas na segunda-feira passada, mas vale a pena a gente relembrar. E também outras informações foram trazidas à tona. Roman Reigns estará presente neste Monday Night Raw. Então, se você gosta do OTC, ele estará presente. CM Punk vai estar presente. Se você gosta do Second City Saint, do Best in the World, o CM Punk estará presente. Brock Lesnar estará presente. Provavelmente teremos outra interação dele com o Obafemi. Vamos ver se o Obafemi vai sair por cima a terceira vez seguida. Também teremos Finn Balor falando da sua expulsão da Judgment Day. Até agora ele só se voltou contra o Judgment Day. Agora ele vai vir a público para falar da sua expulsão. Nós também teremos 2 lutas valendo títulos de duplas. Os Usos vão enfrentar a Division pelo título de duplas do Campeonato Mundial de Duplas numa luta de Street Fight. E teremos as Irresistible Forces, a Nia Jax e a Lash Legend enfrentando Bayley e Lyra Valkyria por esse título de duplas, e certamente vai ter envolvimento da Charlexa e das Belas nessa treta aí, tá? E essa luta aí vai ter treta para tudo que é lado, não tenham nenhuma sombra de dúvida. Isso, assim, essas informações basicamente a gente já sabia, tá? Só o Finn Balor a gente não sabia, os outros 3 a gente já imaginava que estaria no show, e as lutas pelo título de duplas a gente já sabia que ia acontecer. Só que no fim de semana o Penta veio a público,
mandando outro IC Open Challenge, tá? Ele que começou a fazer desafio aberto pelo campeonato intercontinental, assim como é feito com o campeonato dos Estados Unidos no SmackDown. E aí, antes do show, um lutador chegou e resolveu aceitar esse Open Challenge. É ninguém mais, ninguém menos do que Kofi Kingston, né? A gente sabe que o Kofi estava ali se embrenhando nesse cenário. Ele resolveu aceitar essa luta contra o Penta. E o que está se desenhando é que o Kofi e talvez o Devon Evans entrem nesse cenário intercontinental e a gente tem uma luta de múltiplos lutadores pelo campeonato intercontinental na WrestleMania. Tá? O Penta ainda não tem luta, mas o Dominic tem treta com ele, o Finn Balor tem treta com ele. Agora a gente pode ter com o Kofi Kingston e com o Devon Evans e talvez até o Rusev entra na parada. Então a gente pode ter uma luta de múltiplos lutadores por esse campeonato intercontinental. Vamos aguardar esse Monday Night Raw para ver se alguma coisa se desenrola a esse respeito. Lembrando que faltam apenas 3 Monday Night Raws até a WrestleMania. E também aqui nós tivemos uma informação de uma lutadora que está voltando no Monday Night Raw desta segunda-feira. Se você não quiser spoiler, pula o vídeo agora e pode ir para o outro vídeo aqui do nosso canal. Vai ser um maior prazer ter você assistindo o restante do nosso conteúdo. Alerta de spoiler: a lutadora que foi informada que estará retornando nesse Raw é ninguém mais, ninguém menos do que Roxanne Perez. Roxanne Perez, que passou mais de um mês afastada por conta de uma cirurgia para extração de uma massa benigna nas suas costas, segundo múltiplas mídias na gringa. A Roxanne estará voltando à companhia nesta segunda-feira, então vale a pena ficar ligado para saber se ela vai se aliar a Judgment Day ou se ela vai se aliar ao Finn Balor. Lembrando que foi o Finn Balor que trouxe ela para Judgment Day para começo de conversa, beleza? Então vai ser muito interessante a gente ver esse Monday Night Raw. Tem alerta de ser showzão sempre que a WWE faz show no Monday Night, seja Raw ou SmackDown. No Madison Square Garden o show não decepciona, é quase como um especial, então vale a pena conferir. E eu aguardo vocês 8h30 da noite para a nossa live do Monday Night Raw, beleza? Essas foram as notícias do fim de semana. Tiveram algumas outras coisas, pessoal revelando coisa, tá? Mas assim, eu prefiro não mandar muita fofoca aqui, porque às vezes não vale muito a pena. Mas a gente vai ficar ligado, porque eu tenho certeza que nas próximas semanas, com o desenrolar do desenvolvimento das histórias para a WrestleMania, vai surgir muita notícia nova. E aí, esse vídeo aqui, a gente vai continuar soltando tanto nas segundas quanto nas sextas-feiras, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.